O 11º livro do Novo Testamento da Bíblia é 1 Coríntios. Este livro é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Corinto, na Grécia Antiga. Vamos explorar os principais temas e ensinamentos de 1 Coríntios. Introdução e saudação. Paulo começa a carta se apresentando como apóstolo de Jesus Cristo e saudando os cristãos de Corinto. Ele expressa gratidão a Deus pela graça recebida pelos coríntios e pela riqueza espiritual que possuem. Divisões na igreja. Um dos principais problemas abordados por Paulo é a divisão dentro da igreja de Corinto. Ele exorta os cristãos a se unirem e a evitarem facções baseadas em líderes humanos. Paulo enfatiza que Cristo é o fundamento da igreja e que todos devem seguir a ele, não a líderes humanos. Sabedoria e loucura. Paulo discute a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Ele explica que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Ele destaca que Deus escolheu o que é fraco e desprezado no mundo para envergonhar os sábios e poderosos. Questões morais e éticas. Paulo aborda várias questões morais e éticas, incluindo a imoralidade sexual. Ele adverte contra a tolerância de comportamentos imorais dentro da igreja e instrui os cristãos a manterem a pureza moral. Ele também fala sobre a importância de resolver disputas entre cristãos de maneira justa e dentro da comunidade da igreja, em vez de levar os casos aos tribunais seculares. Casamento e celibato. Paulo oferece conselhos sobre casamento e celibato. Ele afirma que é bom para os cristãos permanecerem solteiros, como ele, mas reconhece que nem todos têm esse dom. Ele aconselha os casados a permanecerem fiéis e a não se separarem, e os solteiros e viúvos a considerarem permanecer solteiros, a menos que não possam controlar seus desejos. Liberdade cristã e idolatria. Paulo discute a liberdade cristã, especialmente em relação ao consumo de alimentos sacrificados a ídolos. Ele ensina que, embora os cristãos tenham liberdade, devem usar essa liberdade com responsabilidade e consideração pelos outros. Ele adverte contra a participação em práticas idolatras e enfatiza a importância de evitar qualquer coisa que possa levar outros a pecar. A ceia do Senhor. Paulo aborda a maneira correta de celebrar a ceia do Senhor. Ele critica os abusos que estavam ocorrendo em Corinto, onde alguns estavam se embriagando e outros passando fome. Paulo relembra os coríntios do significado da ceia do Senhor e instrui-os a examinarem a si mesmos antes de participar, para não comerem e beberem de maneira indigna. Dons espirituais. Paulo dedica uma parte significativa da carta aos dons espirituais. Ele explica que há uma diversidade de dons, mas todos vêm do mesmo Espírito e são dados para o benefício da igreja. Ele enfatiza que o amor é o maior de todos os dons e deve ser a motivação por trás do uso de qualquer dom espiritual. Ressurreição dos mortos. Um dos temas centrais de 1 Coríntios é a ressurreição dos mortos. Paulo afirma que a ressurreição de Cristo é a base da fé cristã e que, se Cristo não ressuscitou, a fé dos cristãos é inútil. Ele explica que, assim como Cristo ressuscitou, todos os que pertencem a ele também ressuscitarão. Paulo descreve a natureza dos corpos ressuscitados e a vitória final sobre a morte. Conclusão e saudações finais. Paulo conclui a carta com instruções práticas, saudações pessoais e uma benção final. Ele encoraja os coríntios a permanecerem firmes na fé, a serem corajosos e a fazerem tudo com amor. Resumo. 1 Coríntios é uma carta rica em ensinamentos e orientações práticas para a vida cristã. Paulo aborda questões de unidade, moralidade, liberdade, adoração e doutrina, sempre com o objetivo de edificar a igreja e promover a fidelidade a Cristo. A carta continua a ser uma fonte valiosa de sabedoria e orientação para os cristãos de todas as épocas.